Glória a Deus, bom dia, Shalom. Hoje, quinta-feira, estamos no Oséias da Manhã para tratarmos hoje de alguns assuntos da obra da carne com os seus desdobramentos. Vamos fazer aí, trazer alguns desdobramentos e naquilo que você for se encaixando, ou o teu geracional, os teus antepassados, nós vamos então trabalhar em cima desse tema para que nós estejamos sendo cada vez mais limpos e liberados para ir adiante. Amém, irmãos? É muito importante nós tratarmos os pecados e os desdobramentos, porque de repente fica muita coisa em aberto no mundo espiritual diante de um pecado que é uma base que nós temos entendido desde que o senhor falou comigo a respeito do aborto. Então vamos orar, depois a gente entra no assunto. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça. Nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia da minha vida, da minha esposa, do Mateus, da Letícia, do Dom. Nos guarda, Pai, nos oculta em ti, minha casa, minha família, em nome de Jesus. Ministério, cada um, ó Pai amado, do Ministério Morro, do Paternidade Aljava, do Oséias, do Gaio, aqueles que estão, ó Pai amado, caminhando conosco, nos guarda, o apóstolo Éder, a sua casa, em nome de Jesus, nos ajuda a estarmos guardados em Ti e avançarmos em nome de Jesus. Amém? Então, o que nós vamos fazer, na verdade, irmãos, é algo bem semelhante àquilo que o Senhor tem falado já desde sempre a respeito do arrependimento, da profundidade que pecou e com os desdobramentos do pecado. Então, ali no aborto, que é o que começou tudo isso, né? Então, tem a base ali, o pecado principal, que é o aborto. E aí, depois o Senhor foi trazendo os desdobramentos e foi aprofundando o meu pecado, então, por eu ser um assassino, por ter feito um sacrifício a Moloque, por ter posto dinheiro nesse altar, por ter impedido um projeto de Deus de vir à terra, enfim, Deus foi abaixando ali o meu nível de pecado com os seus desdobramentos e eu tive que me arrepender, então, na profundidade que eu pequei. E nessas obras da carne, quando nós estávamos ministrando ontem em Gálatas, nós percebemos o quê? Que existe este pecado principal, que nós vamos começar aqui com adultério, mas existe também os seus desdobramentos. Então, hoje nós vamos tentar, né, tratar, e em nome de Jesus nós vamos precisar conseguir, porque amanhã nós vamos ter que fazer a outra parte, e segunda-feira vamos começar com a Páscoa já. Então, nós vamos tratar adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia e ciúmes. Então, esse é o desejo aí da minha vida, que nós consigamos tratar esses assuntos hoje, fazermos algumas orações, alguns desligamentos, algumas renúncias, alguns decretos sobre isso, para que nós então estejamos limpando de uma vez por todas esse nosso mundo de pecado e também dos nossos geracionais. Então vamos começar aqui com adultério. Tem tradução que traz adultério, tem tradução que já começa com prostituição, mas eu achei importante aqui começar então com adultério, que é na tradução que nós demos ontem. Então, quais são os desdobramentos? Então, o pecado do adultério, ele vai ser o pecado base. Então, você adulterou, o teu antepassado adulterou, você tem isso de histórico aí na família, que você vai limpar e você vai se arrepender. Tá, mas do adultério eu já me arrependi. Então, tá bom. Agora vamos fazer uma lista de desdobramento e o Senhor também vai te acrescentar desdobramentos. Então, naquilo, quando a gente for orar, quando você for se arrepender, quando você for se colocar na presença do Senhor, coloque o desdobramento que Deus trouxe para mim e mais aquilo que ele vai poder acrescentar aqui na hora, tanto para mim como para você. Então, de repente, tem coisa que o Espírito Santo vai trazer para você e você coloca na tua lista. Quando a gente estiver orando, renunciando, você vai colocando aí tudo que o Senhor trouxer na tua mente. Você não deixe de colocar. Como base de todos, não foram todos que eu anotei aqui, mas um pecado para a gente já se arrepender é o que nós geramos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, isso aí, em todas as manifestações da obra da carne, nós vamos ter gerado para o nosso futuro. Então, já é algo que você vai ter que se arrepender, eu vou ter que me arrepender em qualquer situação que nós passamos. Amém? Então, bom dia para quem entrou depois. Shalom. Vamos começar aqui então em nome de Jesus. Adultério. Agora os desdobramentos. Colocar o seu dinheiro em altares. A parte de mentira. Então tem que se arrepender de ter colocado esse dinheiro em altares e fazer uma oferta de resgate para tirar isso de lá, se você ainda não fez. A parte de mentira, porque você inevitavelmente no adultério, quem adulterou teve que mentir. A desonra ao cônjuge e aos filhos, se no caso, obviamente, fosse casado e tivesse filhos.
desonra a Deus e ao corpo de Cristo se já era convertido, juras de amor, sementes plantadas e recebidas. Então, nesse ambiente de adultério, você plantou semente, você recebeu semente, tem que se arrepender disso e limpar esse mundo espiritual. Cuidar mal do templo do Espírito Santo, para aqueles que já eram crentes, na verdade, cuidar mal do seu corpo, fazer mal a você mesmo, se arrepender disso também. Desejar a morte do cônjuge, geralmente no ambiente de adultério, é liberado esse desejo, porque a pessoa que ela está com a amante gostaria que a esposa morresse, ou o amante gostaria que o esposo morresse, para que ele ficasse com a pessoa. Essa é a linha de raciocínio. Então é liberado esse espírito de morte e também um espírito de enfermidade. Nós temos casos aqui que nós conhecemos que a pessoa ficou enferma e nós temos certeza, a minha esposa teve esse entendimento, porque estava sendo liberado isso, porque a pessoa queria ficar livre e ele é crente e ele sabia que se a pessoa morresse, ele ficava viúvo e ele poderia então casar com a outra pessoa. Ele acaba liberando um espírito de enfermidade sobre a esposa. Ele não estava adulterando ainda fisicamente, mas já estava adulterando na mente e desejando realmente a morte da esposa para ele ficar livre. Então, esse desejar de espírito de morte e também liberando espíritos de morte e de enfermidade, sejam voluntariamente ou involuntariamente, contaminando o cônjuge do que recebeu no adultério. Então, no adultério, a pessoa se deitou com outra ou com outro, ela contraiu as coisas espirituais ali e também físicas, e depois ela vai deitar com a esposa ou com o esposo. Então, ela está trazendo isso para o seu leito, ela está contaminando a esposa, está contaminando o esposo, está contaminando o seu leito, e está então nesse ambiente. Então, esses aí foram os desdobramentos que eu marquei. Então, se encaixou na tua vida isso, agora nós vamos estar renunciando, vamos estar orando e você vai fazer isso junto. E vai aí acrescentando aqueles que o Senhor possa ter trazido para você. Fala assim, disso aqui eu nunca me arrependi. Eu fiz tal coisa, são os estilhaços e estilhaços fortes que vão ficar explodindo na nossa vida. Então é exatamente isso. Esse estilhaço, nós temos que entender que essa bomba principal nós nos arrependemos, mas os estilhaços dela é exatamente isso que a gente quer recolher hoje, que a gente quer limpar hoje, para esse assunto estar eliminado na sua vida. Então, se isso já está eliminado, beleza, você faz aí, mas se não está, aproveita a oportunidade que é para a gente estar fazendo isso. Então, a gente tem aí, não se esqueça de apresentar você, a tua linhagem, tudo que envolveu a tua vida nisso. Amém? Então, vamos orar nessa parte. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui fazendo esses desligamentos, essas renúncias, e nós queremos, ó Pai, confessar diante de Ti esses pecados, esse pecado com os seus desdobramentos, e queremos nos arrepender disso, em nome de Jesus, e que Tu possas, ó Pai amado, operar a favor das nossas vidas, nos trazendo um arrependimento genuíno na profundidade que nós pecamos, e trazermos entendimento para que nós não tenhamos remorso, não tenhamos um arrependimento raso, mas que realmente mexamos no mundo espiritual, onde todos esses estilhaços realmente chegaram, aqueles que foram produzidos pelos nossos antepassados, pelas nossas vidas, nesta conduta em nome de Jesus. Eu quero que você, por favor, faça essa oração comigo, se repita comigo, fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero me arrepender agora de todo o ambiente de adultério, seja da minha vida ou dos meus antepassados. Me arrependo por identificação e te peço perdão, ó Pai, por esse pecado original do adultério. E também te peço perdão, ó Pai, por ter posto as minhas finanças nesse altar. Tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor possa destravar as minhas finanças, onde elas ficaram presas, porque eu decidi financiar isso com presentes, com jantares, com lugares. Em nome de Jesus, me ajuda a me arrepender disso e que a minha finança seja destravada. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, porque nesse ambiente de adultério, eu menti, Senhor. Eu enganei pessoas, eu desonrei o meu cônjuge, eu desonrei os meus filhos, eu desonrei ao Senhor, eu desonrei o corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, me perdoa. Limpa a minha vida deste mal. Que o sangue do Cordeiro esteja passando sobre a minha vida.
Eu me desligo deste ambiente. Eu decreto em nome de Jesus que esta legalidade está sendo arrancada do mundo do espírito. E eu não viverei mais desta forma, colhendo os frutos desse ato e nem dos desdobramentos deste ato. Pai, me perdoa pelas juras de amor, me perdoa pelos laços de alma, me perdoa por tudo que eu falei para a pessoa que eu estava me relacionando, que ela era o amor da minha vida, que sem ela eu não viveria, que eu gostaria de estar com ela para sempre. Coisas, ó Pai amado, que foram lançadas e que o adversário se apropriou. Pai, nos desliga desses ambientes. Perdoa nossos pecados nesta área, dessas juras de amor, desses lugares onde nós ficamos presos, onde preparamos ambientes, onde nós ficamos ali então presos nesses lugares. Me perdoa, Pai. Eu me desligo disso e decreto esta legalidade arrancada das mãos do adversário. Pai, me perdoa pela semente que eu plantei. Pai, me limpa da semente que eu recebi. A potência da semente que eu plantei no campo do adultério. Meu Deus, tenha misericórdia, me devolve aquilo que foi roubado em nome de Jesus. As sementes que eu recebi e que tem trabalhado contra a minha vida nesse ambiente de adultério. Pai, que sejam canceladas essas regências em nome de Jesus Cristo. Me perdoa, porque eu plantei sementes, eu dei sementes para o adversário. Me perdoa, porque eu recebi sementes e dei oportunidade para o adversário plantar na minha terra. Meu Deus, me limpa disso. Os meus antepassados que fizeram essas coisas, perdoa, em nome de Jesus, e que sejamos limpos. Pai, me perdoa por cuidar mal do templo do Espírito Santo, por macular o templo do Espírito Santo. Pai, me perdoa em nome de Jesus, limpa a minha vida deste mal. Aquilo que os meus antepassados plantaram nesta área, nos limpa, tenha misericórdia de nós. Eu decreto, me desligo, rejeito toda manifestação das trevas e profetizo, Pai amado, a minha vida limpa desse mal. Me perdoa por ter sido assassino no contexto de adultério. Me perdoa porque eu desejei a morte do meu cônjuge. Me perdoa porque eu queria ficar com a pessoa que eu estava me relacionando. E eu queria a morte do meu cônjuge para poder ficar livre. Me perdoa porque eu fui assassino na minha mente. Eu fui assassino. Eu liberei espírito de morte, de enfermidades. Me perdoa porque involuntariamente ou de propósito eu liberei espírito de morte. Eu liberei espírito de enfermidade. Me perdoa em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar no mundo espiritual que tudo que foi contaminado no meu cônjuge, através do meu ato de adultério, do que eu recebi naquele ambiente, e depois eu trouxe para a minha cama, eu maculei o meu leito, eu maculei a minha esposa, meu esposo, eu trouxe toda essa carga que eu recebi, me perdoa, Pai, em nome de Jesus, me perdoa pela irresponsabilidade, eu declaro e decreto a minha vida limpa, restaurada, liberta de toda essa manifestação, de toda essa cobrança e de toda essa obra do inferno, do adultério e dos desdobramentos do adultério. Eu declaro a minha vida e dos meus antepassados perdoada e nenhuma legalidade mais nas mãos do adversário, em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo ponto, prostituição. Se você não acabar a oração do adultério, pode continuar aí, vai ouvindo e vai orando. Pai, eu quero te agradecer e te louvar. Quero selar essa declaração dos teus filhos, a nossa declaração, a nossa renúncia, os nossos desligamentos na área do adultério, Pai. Declaramos esse mundo espiritual completamente limpo a favor das nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de entendermos que este ambiente de havia desdobramentos que precisavam ser limpos. Nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa também por ter traído pessoas, não somente o nosso cônjuge, mas também o cônjuge do outro. Então, me veio isso agora, perdoa, em nome de Jesus. Perdoa por destruir famílias. Perdoa-nos, ó Pai amado, por trazer divórcios. Perdoa-nos, ó Pai querido, na área do desdobramento do adultério, por trazer decepções aos filhos. A toda essa manifestação nos perdoa. Destruímos lares, destruímos famílias, destruímos sentimentos, emoções.
homens, mulheres, deixamos pessoas totalmente arrasadas nesse ambiente. Nos perdoa, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus vai poder falar conosco aí, você vai se arrependendo, aquilo que for trazendo. É um negócio que nós vamos trabalhar em alguns dias, em nome de Jesus, no sentido de cada um e na sua particularidade, o Senhor vai trazer, vai se arrependendo e vai limpando o mundo espiritual. Agora nós vamos trabalhar na parte da prostituição. Então, a prostituição e os seus desdobramentos. Um dinheiro também posto num altar de perversão sexual, sementes também lançadas e recebidas, desonra a pai e mãe, receber dinheiro e presentes fazendo alianças inescrupulosas. Isso aqui é muito importante porque nesse campo de prostituição nós damos ou recebemos presentes e fazemos também juras de amor, de repente, estamos ali com aquela pessoa naquele momento e fazemos alianças inescrupulosas, ou seja, nós ultrapassamos limites e ficamos presos nesse ambiente, então precisamos limpar esse mundo espiritual. Ficar sobreposto por vários parceiros, quem caminhou nessa vida de prostituição, literalmente. Então, se arrepender disso, em nome de Jesus, por ter ficado, por ter permitido ficar sobreposto ou sobreposto por tantos parceiros. Receber transferências de comportamentos ou demônios de vários parceiros ou parceiras no ambiente de prostituição. Então, nos arrependermos disso e limpar isso, passar tudo isso a muitos parceiros, ou seja, aquilo que a pessoa carregava na prostituição, ela foi recebendo e passando, então ela foi uma pessoa que propagou pecado, iniquidade, doença sexual, então toda essa parte aí, a fuga da realidade cruel da vida e se entregar a um dinheiro chamado de fácil, que de fácil não tem nada. Então, na verdade, a pessoa que se entregou à prostituição, literalmente, ela então estava fugindo de uma vida. Então, essa fuga, se arrepender desse desdobramento desse pecado, fugir daquilo que a pessoa tinha que encarar, de trabalhar, de ter uma vida, entre aspas, digna, né? Normal, ou digna mesmo, mas se entregou a esse ambiente desse mundo de vida fácil, que a gente sabe que não é fácil, porque nós vemos as dores das pessoas que saíram disso e os relatos daquilo que elas passaram nesse ambiente. Então, todo esse desdobramento de que foi uma ofensa ao Senhor por ter fugido das responsabilidades do mundo real, por mais cruel que fosse a vida. Ser um instrumento também causador de brigas na prostituição. Então, a pessoa que sabia, de repente, descobriu que o marido, que a esposa estava envolvido num ambiente de prostituição, e é mais ou menos o mesmo desdobramento do adultério, traz briga, traz discórdia, traz separação, traz bancarrotas, pessoas que quebraram, meu avô quebrou num ambiente, por exemplo, de prostituição, teve casos que a minha avó contou que ele tinha uma rede com 7 açougues, e ele começou a ter um relacionamento com uma prostituta que morava numa pensão, e ele começou, e ele foi, e a minha avó, naquela época, literalmente, ele guardava dinheiro debaixo do colchão. E era muito dinheiro que ele punha ali. E minha avó começou a perceber que o dinheiro estava sumindo cada vez mais, diminuindo. Até que ele quebra, ele perde os 7 açougues. E não passa muito tempo, aquela prostituta compra aquela pensão que ela morava, ela se torna dona daquele lugar. Então a gente imagina o quanto que aquilo foi dado de dinheiro para aquela mulher. Então levou meu avô, naquela ocasião, à bancarrota. E esse foi um caso, ele foi preso, ele perdeu chácara, porque o pai da menina que ele ficou, não no caso de prostituição, mas numa outra situação, o pai da menina foi até o açougue dele e falou assim: ah, o senhor tem uma chácara em tal lugar, passa a escritura para mim, senão o senhor vai ser preso de novo. Eu vou te denunciar de novo. Ele tinha acabado de sair da cadeia por isso, e ele já estava sendo ameaçado novamente. Ele passa uma escritura, ele vai de novo. Então é um ciclo de repetição que nós vamos causando aí de brigas, de divórcios, de bancarrotas, trazendo e recebendo espírito de miséria. A prostituição vai liberar isso, espíritos de miséria sobre as nossas vidas. Se nos arrependermos das mentiras também e nos arrependermos de estarmos enganando as pessoas. As coisas que quem andou nesse mundo de prostituição, toda aquela mentira, todo aquele engano para enredar a pessoa, para liberar um encantamento sobre aquele homem, para tirar mais dinheiro, para fazer ele gastar mais naquela casa, naquele lugar. Então, todo esse ambiente de prostituição
que é liberado, então também nós nos arrependermos em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade de nós nos arrependermos pela prostituição nas nossas vidas e dos nossos antepassados, e também limparmos o mundo espiritual daquilo que nós geramos para nossa geração. Em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade de nos arrependermos pela prostituição e pelos desdobramentos desse pecado, em nome de Jesus. Repita comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, me perdoa pela prostituição. Me perdoa por esta prática feita pelos meus antepassados. Me perdoa por aquilo que eu gerei para a minha geração. Em nome de Jesus, que esse mundo espiritual seja limpo. Eu me desligo disso daí. Eu me desligo dessas manifestações de trevas. Eu me desligo de toda a nojeira que é lançada nesse ambiente. Eu me desligo do corpo residual. Eu me desligo das sementes que foram lançadas. Eu me desligo da semente que foi recebida. Eu me desligo e, em nome de Jesus, eu te peço perdão por ter colocado o meu dinheiro nesse altar de perversão sexual. Pai, em nome de Jesus, me perdoa e que eu possa sair de todo ambiente de miséria, seja financeira, seja na minha alma, em todas as áreas. Me perdoa e me limpa. Perdoa os meus antepassados, eu te peço por identificação, perdão pelos atos de prostituição do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Perdão, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa por ter desonrado a pai e mãe. Me perdoa por ter recebido dinheiro, presentes e fazendo alianças inescrupulosas. Eu me desligo dessas alianças. Se eu fui aquele que dei o presente, que fiz aliança, eu me desligo desse ambiente. Me desliga desse ambiente tão inóspito, tão cruel. Eu decreto em nome de Jesus que as perseguições liberadas sobre a minha vida, através da prostituição e seus desdobramentos, elas não terão mais sucesso contra mim. Eu declaro no mundo espiritual que eu estou arrependido, na profundidade que eu pequei, e arranco essas cédulas da mão do adversário, em nome de Jesus. Coisas e atos que eu fiz na prostituição que eu nem lembrava. Pai, traga a minha memória para que eu me arrependa. Por ter ficado sobreposta, por ter tido vários parceiros, por receber transferências de comportamento de demônios. Me limpa desse ambiente, me sara, em nome de Jesus, e que isso seja também cancelado, para que o meu geracional não colha isso. Me perdoa por tudo que eu passei para os parceiros e as parceiras no ambiente de prostituição. Em nome de Jesus, eu decreto a minha vida limpa dessas consequências. Me perdoa pela fuga da realidade, por mais cruel que ela fosse. Me perdoa porque ao invés de eu me tratar, ao invés de eu buscar saída, ao invés de eu fazer qualquer coisa, eu me entreguei a esta vida, eu me entreguei a esse comportamento, e eu fui acumulando pecado. Me perdoa. Me perdoa porque eu deixei a minha esposa em casa e me entreguei à prostituição. Gastei o meu dinheiro com a prostituta. Lancei minha semente naquele lugar. Sementes que afetaram a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Sementes que contaminaram a minha rota profética. Me perdoa, Pai, por ter lançado essas sementes, dado oportunidade para o diabo me perseguir. Me perdoa por ter sido um instrumento que causava brigas por causa da prostituição. Causei divórcios por causa da prostituição. Quebradeiras, bancarrotas por causa da prostituição. Me perdoa porque eu trouxe e recebi espírito de miséria. Me limpa desse ambiente, Pai, em nome de Jesus.
que esse altar seja visitado e que eu possa estar livre desse ambiente de miséria. Me perdoa porque o desdobramento da prostituição me fez mentir. Me perdoa porque o ambiente da prostituição me fez enganar, me fez extorquir pessoas. No ambiente de prostituição, eu acabei roubando pessoas, pessoas que estavam já bêbadas. E eu lancei mão de pertences, de dinheiro que estava com essa pessoa, roubei. Me perdoa por esse desdobramento desse pecado. Tenha misericórdia da minha vida por ter pisado nesses lugares. E que em nome de Jesus, Satanás possa ser completamente desprovido de toda cédula, de toda moeda, de toda legalidade contra a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, a minha vida, a minha casa. Selamos essas declarações, esses arrependimentos, continua trazendo para as nossas vidas, mas selamos isso que já foi feito agora em nome de Jesus. E decretamos, ó Pai amado, a tua visitação sobre as nossas vidas, para que nesse arrependimento nós possamos colher os frutos e possamos ver as nossas vidas mudando, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, o terceiro, impureza. Pai, em nome de Jesus, vamos orar agora para nos arrependermos da impureza e os desdobramentos da impureza. Nos ajuda, nos traga revelação, nos traga entendimento, nos traga graça para que possamos, ó Pai, desfrutar desta área nas nossas vidas também, em avanço, em nome de Jesus. A impureza, irmão, nós vamos sair um pouquinho da rota. Amém, em nome de Jesus. Eu creio e concordo, missionária. Nós vamos sair um pouquinho da impureza sexual, que nós já trabalhamos agora aí. Tem a impureza sexual que está aqui também, mas nós vamos listar aqui o desdobramento em outras impurezas. Então, nós vamos falar da impureza nos comportamentos, desdobramento da impureza, então, impureza nos comportamentos, nos negócios, nos relacionamentos, no trabalho, nas motivações pelas quais fazemos as coisas, as impurezas dentro ou fora da igreja, a impureza nos pensamentos, nos julgamentos, nas sentenças, na área sexual, nos pensamentos na masturbação, que tem os desdobramentos mais variados, a impureza na parte do bestialismo, do homossexualismo, da fornicação, do adultério, da prostituição e do incesto. Então, esses aqui foram os desdobramentos que eu marquei. E aí você vai lembrando da impureza de comportamentos, de falas, das entrelinhas. Irmão, nós usamos muito esse recurso das entrelinhas. Eu usei muito a entrelinha. E a entrelinha, ela é algo completamente impuro, porque na verdade a pessoa acha que você está falando de uma coisa, a pessoa acha que você está tratando alguma coisa, mas na verdade você está ali sendo alguém que está usando uma fala, uma artimanha, alguma coisa para aquele negócio de jogar o verde para colher o maduro. Então isso daí é algo completamente impuro. E de verdade, irmãos, eu acredito que pouca gente escapa dessa impureza da entrelinha. Então, faça uma checagem agora que nós vamos orar e analise aí os seus comportamentos, as tuas entrelinhas, por que que você falou ou fez certas coisas, aonde de verdade você queria chegar com aquela fala, aonde você estava querendo, o que você estava querendo colher. Então, tudo isso é impureza. É um desdobramento do pecado da impureza que tem que ser limpo. Então, eu insistentemente eu dou um exemplo para você poder saber. Quando eu tinha o açougue, então eu ia cortar uma carne, lá um bife que eu percebia, cara, isso aqui tá duro. Então, o que que eu vou fazer? Sim, levar vantagem, exatamente isso. Então, essa impureza da entrelinha, você vai levar vantagem, você vai cobrir os seus desejos, você vai maquiar alguma coisa. É muito diabólico isso. Por isso que vai entrar aqui na lista do desdobramento da impureza. Então, eu cortava aquele bife, eu sabia que aquilo estava duro, que nem um pau. Que a pessoa ia fritar aquilo, ia dar problema, ia falar mal do meu açougue, não ia voltar mais. O que que eu fazia? O senhor quer que passe no amaciador? A pessoa fica vislumbrada, porque você oferece um serviço para ela.
Você fala que você está servindo ela. Mas aonde entrava a entrelinhas? Eu não estava servindo a minha vida, a vida dela, eu estava servindo a minha vida. Eu estava preservando a minha imagem. Então eu pegava aquele bife, eu passava uma vez assim, outra vez assim, outra vez assim. Eu quebrava aquele bife. Na verdade, a pessoa não levava um bife para casa. Ela levava uma carne moída, emendadinha uma na outra. E ela nem percebia isso, ela ficava feliz. Porque ela chegava lá, ela fritava, não tem mais fibra, não tinha mais nada, tá tudo quebrado. E ela corta aquilo, aquilo vai desmanchando, ela come e virou um bife mole. Mas na verdade, uma entrelinha, eu estava me servindo. Eu estava preservando a minha imagem, a do meu comércio, eu estava protegendo o meu bolso. Então, eu dou esse exemplo para que você possa ter um entendimento. Então, dentro disso, o que você fala para o teu marido, que na verdade, o que você quer por trás disso? É entrelinha, é impureza. Quando você fala alguma coisa para tua esposa, o que você quer por detrás disso? Irmãos, foi uma guerra na minha vida, dentro da minha casa, porque como a minha esposa, eu vou falar de uma impureza e de uma entrelinha, de um desdobramento. Então, como a minha esposa, a minha vida, nós passamos por muitas coisas muito complicadas que os irmãos sabem. Então, para ela, até hoje, para ela receber um elogio, para ela receber um abraço, um beijo, sem na mente dela ter um cunho sexual, é muito difícil. Ainda hoje ela tem lutado. Eu vejo que está avançando muito. Está muito para frente o negócio. Mas por quê? Porque antes tinha sempre uma entrelinha. Se começasse a mexer com alguma coisa, tinha essa intenção. Então, na verdade, como você está bonita hoje, essa roupa ficou linda para você. Porque eu queria sexo. Então, é uma entrelinha, é uma impureza. E você vai ter que se arrepender disso. Porque às vezes a gente faz isso, é um estilo de vida que você adota. É uma coisa que fala assim, apóstolo, mas isso aí é um recurso que eu tenho para descobrir alguma coisa, para entrar, é impureza. Você vai ter que deixar essa palavra entrar no teu coração para você ver isso como pecado. Se você não vir isso como pecado, eu te dou um conselho, nem faça essa renúncia agora, essa oração comigo. Você fala diante do Senhor, eu não vejo isso como pecado. Eu não vou participar dessa renúncia agora. Mas eu estou aqui disponível para que o Senhor fale comigo. E mais para frente, se eu entender assim, eu faço. Porque se você não tiver, é forte mesmo, porque se você não tiver esse entendimento, não vai adiantar. Você entende o que eu estou falando? Não vai adiantar nada. Aí você vai ser só um papagaio que vai repetir o que eu estou falando aqui e não vai estar se arrependendo de nada, porque você nem creu que isso, que a entrelinhas é uma impureza. Você nem creu que esse é um recurso que não deve ser usado, que ele é diabólico. Então, para quê? Você vai fazer a renúncia comigo, vai repetir essa oração? Não vai ter sentido nenhum. Então, é melhor você ficar aonde você está, de entendimento, o Senhor vai respeitar isso, vai te entender, e o Espírito Santo vai te convencer em hora oportuna para que realmente você seja tocado. Pode ser agora, em nome de Jesus, eu decreto sobre a tua vida que o Espírito Santo te convença, mas se não for agora, fica de boa. Não saia daqui condenada, condenado, pesado, eu não vejo isso como pecado agora. Não, tranquilo, irmão. É um processo, Deus vai trabalhando em cada área da nossa vida. Sai de todo ambiente de condenação, de acusação, de cobrança. Ele é teu pai. Tem coisa que o filho não consegue dar resposta. E sabe o que nós fazemos? A gente espera. A gente ensina de novo. A gente tenta novamente. Então, não saia daqui. Se você não conseguir fazer alguma dessa renúncia, com entendimento realmente que isso é pecado, saia daqui de boa. Saia daqui festejando pelo que você fez. E saia daqui buscando fazer aquilo que você não conseguiu ainda. Essa é a mentalidade. Isso é que você tem que entrar. Porque senão a gente sai daqui derrotado. Nós vamos fazer aqui 7, 8 itens. Você fez 5, 6 de coração. Você se limpou, você se arrependeu por identificação, você mudou o mundo espiritual. Ao invés de sair alegre, você sai triste por um ou dois que você não fez. Não, saia feliz pelo que você conquistou. Fala, graças a Deus, pai. Tinha 7 coisas abertas na minha vida. Agora só tem 2. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. Pai, me revela agora atrás, porque eu não tenho revelação. Não adianta eu fazer por fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então faça. Mas eu estou falando para você, dentro da impureza, entre linhas, é um desdobramento de impureza.
Isso é do diabo. E isso faz mal para as pessoas. Eu estou vendo aqui o trabalho que eu estou tendo para dar um abraço na minha esposa só porque eu quero dar um abraço. Eu não tenho intenção nenhuma. Estou limpo. Graças a Deus por isso. Quando eu olho para ela e falo, essa roupa ficou muito bem em você. Ó, você tá bonita desse jeito. O teu cabelo tá sem intenção nenhuma. E o Espírito Santo está começando a testificar no coração dela que eu tô limpo. Porque leva um tempo. É mais ou menos como o viciado mesmo, como o drogado. Eu fui várias vezes numa casa de recuperação que tem aqui em Bauru, que é, amém, que é, chama, esqueci o nome, a minha esposa sabe, ela vai por aí. Eu fui várias vezes lá porque eu acompanhei um viciado por 20 e poucos anos, então ele foi internado lá umas 5 vezes, eu visitava lá. E eu fui conversar um dia com os pastores e falei, como é que é o negócio aqui? Quantos por cento de recuperação? E eu estava animado, porque eu gosto dessa área. Eu tenho um projeto de trabalhar com esse público, eu tenho um projeto de Esquadrão da Vida, é aqui em Bauru. Então, eu quero trabalhar com idosos, eu quero trabalhar com drogados, é algo que está na minha vida, buscar essas pessoas que estão aí sem. Esses dias eu estava até com uma irmã conversando, ela falou assim: apóstolo, quem está buscando aqueles que não têm nada para oferecer? Quem está buscando aqueles que estão lá, que não tem dízimo para entregar, que não tem nada? Eles não são nada. Quem está importando com essas almas, isso arde dentro de mim, eu me entristeço com isso. Eu conversei um pouco com essa irmã, falei, eu tenho isso, eu quero os idosos, aqueles idosos mesmo, não é o idoso que tem mais de 60, não, que está fortão, aquele idoso que está lá, debilitado, acamado, quem está indo atrás dele, quem se interessa por ele, quem realmente está levando o evangelho para esse idoso. Não sei se tem alguém fazendo esse trabalho, mas eu quero fazer isso. Eu tinha as crianças, que a gente está aí com os Oséias Kids, e eu tenho alguma coisa com idoso, e também tenho com essa parte de viciados, de pessoas de rua, andarilhos. Eu creio que o Senhor vai me dar isso ainda. Vai nos dar isso, nós estamos juntos nisso, em nome de Jesus. Mas, conversando ali com os pastores daquele lugar, eu fiquei estupefato. Eu nem sei se estupefato é arcaico ou não, mas eu fiquei estupefato com o fato de 3%, 3% das pessoas que entram naquela casa de recuperação evangélica, que ouvem a palavra todo dia, que são ministradas para quem faz todo o projeto lá por 9 meses, com louvor, com oração, com palavra todo dia. E 3% de 100, 3 pessoas se recuperam. Então é algo muito difícil. E dentro desse ambiente, o que eu entendo? Demora para a pessoa começar a acreditar. E o pastor falou assim: tem outra coisa, desses 3, a família demora 5 anos para ficar em paz, que a pessoa saiu para trabalhar e ela foi voltar, ela perdeu um ônibus ou o carro quebrou e ela vai atrasar 1 hora, 40 minutos, e ela ligou avisando, não ligou, e ela não está pensando, nossa, foi lá na boca de novo. 5 anos. Então, a entrelinhas, ela traz marcas que demora. A minha esposa tinha marcas. Agora vai demorar um tempo, Deus está fazendo essa obra. E daqui a pouco ela vai estar completamente limpa. Porque eu vou estar, em nome de Jesus, limpo. Então entenda que isso dá trabalho. Você vai ter que se arrepender dessa impureza, desse desdobramento do seu pecado das entrelinhas, e você vai ter que esperar depois para as pessoas acreditarem que o que você está falando é puro. Porque as pessoas percebem as entrelinhas, viu, irmãos? A pessoa testifica no coração da pessoa, fala, cara do céu, o que você quer? A pessoa chega perto, começa umas coisas assim, dá um beijinho, você já fala, o que você quer? É dinheiro, é o cartão, é o carro, o que você está querendo? Entre linhas. Então nós vamos nos arrepender disso, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade de estarmos nos arrependendo da impureza e dos desdobramentos da impureza. Nos dá revelação, nos dá entendimento. Aqueles que não foram convencidos pelo Senhor ainda, que não façam esta oração, mas que possam estar abertos para receber essa ministração
mais adiante, em nome de Jesus. Repete comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero me arrepender da impureza. Meu Deus, eu quero sair de todo foco de impureza sexual. Pai, eu me arrependo da impureza dos comportamentos, da impureza das traições dos meus pensamentos, nos negócios, nos relacionamentos, no trabalho, nas motivações pelas quais fazemos as coisas, dentro ou fora da igreja. Impureza nos pensamentos, nos julgamentos, impureza nas sentenças. Meu Deus, me perdoa. Perdoa os meus antepassados. Me perdoa por ter gerado esse mundo espiritual para a minha geração. Pai, me perdoa das impurezas nos pensamentos, na masturbação. Me perdoa, Pai amado, dos desdobramentos que isso trouxe para a minha vida. Me perdoa da impureza do bestialismo. Me perdoa da impureza do adultério. Me perdoa da impureza da prostituição, do incesto. Em nome de Jesus, me limpa e que em nome de Jesus Cristo eu seja perdoado da impureza da entrelinhas. Pai, eu estava falando algo, mas eu queria outra coisa. Pai, me perdoa porque eu estava mentindo. Me perdoa porque a minha fala era impura. Me perdoa porque eu estava servindo a mim mesmo. Me perdoa porque eu defraudei uma pessoa. Me perdoa porque eu fui impuro no que eu falei para ela. Me perdoa porque parece que eu estava fazendo algo para agradar, algo para elogiar, mas eu estava mentindo porque eu tinha uma intenção sexual, financeira, de levar vantagem, como foi falado aqui, de sair bem na foto, de manipular. Perdão pelo todo tipo de manifestação de coisas, ó Pai amado, que nós manipulamos. Em nome de Jesus, me perdoa. Por identificação, perdoa os meus antepassados, por todo ambiente de manipulação, nesse desdobramento de impureza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos fazer o seguinte. São 8h14. Tem ainda lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia e ciúme. O que acontece? Não vai dar tempo de fazer isso aqui até 8h30, mas nem a pau. Então, nós vamos fazer assim, ó. Você que precisa sair, você vai na bênção e você escuta depois. Você pega a gravação lá no YouTube e do ponto que você parou, você faz a renúncia daí para frente. Quem puder ficar até o final, nós vamos acabar hoje. Por quê? Porque eu tenho hoje e amanhã fazer isso aqui. Porque à tarde a apóstola Paz já tem as coisas dela que ela precisa acabar também essa semana. E segunda-feira nós não vamos ter Oséias da tarde e já vamos entrar na Páscoa. Então é hoje ou nunca. É agora ou depois, só depois da contagem do Homer. Então eu vou ficar aqui, se for até 9, até 9h30, não sei. Depois você pega na sua casa e faz da onde você parou. Então até as 8h30, provavelmente nós vamos fazer mais dois. Você vai ficar com 3 ou 4 para fazer na sua casa depois, mais tarde, quando você puder. Amém? Então quem precisar sair, vai na bênção, Deus abençoe, tá tudo tranquilo. Tomar uma água aqui. Então vamos lá. Agora a lascívia. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por todo o ambiente onde nós somos lascivos, onde nossos antepassados foram lascivos, e o que nós geramos para a nossa geração, para serem lascivos. Cobre-nos com o teu sangue, tem misericórdia de nós. Nos perdoa desses pecados e também agora desse desdobramento de pecado nós vamos anunciar e vamos também renunciar em nome de Jesus. Então, dentro da lascívia, na verdade, eu peguei no Google ali o significado, que acaba sendo os desdobramentos. Isso aqui não foi eu que coloquei aqui, mas lá está assim: luxúria desenfreada, libertinagem ou devassidão, impureza ou impudor, sensualidade excessiva, perversidade ou depravação. Então, a pessoa lasciva, você percebe no olhar, no andar,
porque assim é o demônio que ela carrega. Então a pessoa ela pode estar de com aquele negócio lá, acho que é burca, ela pode estar que nem um fantasma com um lençol em cima, ela pode fazer o que ela quiser. O demônio está ali. Um gesto, um passo, um movimento, qualquer coisa que ela faça, a lascívia está ali. Uma fala. Então, a lascívia ela tem muitos desdobramentos, porque ela carrega exatamente essa sensualidade excessiva e essa perversidade ou depravação nessa área sexual. Então, ela carrega isso. E dentro desse ambiente, você vê pessoas voltando no meu avô, ele era tão lascivo, tão impuro, tão prostituto, tão adúltero, que é o maior exemplo que eu tenho disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que aquilo que Ele gerou no mundo espiritual nós estejamos realmente livres, a minha casa, a minha descendência, porque foi um homem que se entregou muito a isso. Então, para ele, todo movimento, todo olhar, era tudo lascivo. E as pessoas que estavam ao redor dele, ele teve um acontecimento onde eu estava, ele tinha uma açougue, eu estava com ele ali conversando, e chegou uma mulher, entrou e fez assim, ó, boa tarde, me dá 1 quilo de coxão mole, por favor. Ele foi lá, cortou 1 quilo de coxão mole, pesou, falou para ela, o que mais a senhora precisa? Só isso, obrigado. Quanto que deu? Pagou, obrigado, pegou a sacolinha dela e foi embora. Ele virou para mim e falou assim, tá vendo? Depois a sua avó fica brava com o vô. Mas o que que eu vou fazer? Essa mulher dando esse bolão pro vô e eu vou perder? Falei, vô, ela só pediu 1 quilo de coxão mole. Se isso aí é da bola, as mulheres dão bola para mim todo dia, várias vezes por dia, porque o que eu mais faço é escutar. Me dá 1 quilo de alcatra, 1 quilo de coxão mole, 1 quilo de carne moída, obrigado, e ir embora. Então, demônio. Porque a pessoa vê uma coisa que não existe, é lascivo. A mulher não fez nada, não estava com uma roupa sensual. Eu estava lá, eu vi, ela não teve uma fala, nada. 1 quilo de coxão mole, por favor, obrigado e tchau. Só a seco, o mais puro possível. Olha o bolão que ela deu pro vô. Aí eu falei para ele, vô, então, eu disse, não, você não entende essas coisas. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que eu não entendo e nem quero entender daquele monte de demônio que ele entendia lá, que ele via naquilo. Então, lascívia. Então, você vai se limpar disso. Se você vê comportamentos da sua vida, se você vê coisas que você se manifesta, às vezes fica marcas, a gente é convertido, mas tem um andar, tem, um, tem uma movimentação, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de elogiar, não tá limpo, tá carregado de lascívia ainda. Então, esses são os desdobramentos que você e eu vamos nos arrepender em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer também pela chance que o Senhor tem nos dado de nos arrepender da lascívia e do desdobramento da lascívia. Nos ajuda, nos cobre com o teu sangue e nos leva a ambientes que nós sejamos totalmente retirados desse lugar, nos comportamentos, na nossa roupagem, nos olhares, no andar, em todo o tipo de desdobramento desse pecado, em nome de Jesus. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus, me perdoa da lascívia. Pai, me perdoa, porque o meu olhar foi lascivo, o meu andar foi lascivo, a minha veste foi lasciva. Eu saía realmente debaixo dessa luxúria desenfreada. Eu saía para aplacar carências da minha alma. Eu saía para impactar os homens ou as mulheres. E dentro desse ambiente eu pequei. E eu te peço perdão, Pai, pela lascívia. Te peço perdão pela luxúria desenfreada. Te peço perdão por identificação pelos comportamentos dos meus antepassados sobre esta área. Pai, em especial te peço perdão pelo comportamento do meu avô, que foi tão lascivo, tão prostituto, tão adúltero. Em nome de Jesus, perdoa ele. Ele já morreu, mas que esse mundo espiritual que ele deixou seja completamente limpo. Voltando aqui, fala: Pai, me perdoa pela libertinagem. Pai, me perdoa da devassidão.
Pai, me perdoa pela manifestação de impureza. Me perdoa pela manifestação de impudor. Me perdoa pela sensualidade excessiva. Quando eu coloquei roupas de propósito, com decotes, roupas apertadas, roupas curtas. Quando eu me maquiei, quando eu me preparei para ser lascivo ou lasciva. Quando eu me manifestei como homem, com elogios, com olhares, com comportamentos lascivos, me perdoa, Pai, do desdobramento desse pecado. Me perdoa, Pai, da depravação. Me perdoa da perversidade. E me perdoa por ter gerado tudo isso para os meus filhos e netos, em nome de Jesus. Me perdoa. Tenha misericórdia de nós. Me desligo desses ambientes. E que essas cédulas sejam arrancadas das mãos de Satanás e seus demônios. E que eu esteja livre da consequência da lascívia e dos seus desdobramentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Daquilo que nós já fizemos, a parte aqui de dinheiro que foi colocado no altar. Então, ore ao Senhor e envie uma oferta de resgate. Amém? Pode ser aqui no ministério, pode ser aonde você quiser, desde que a pessoa tenha entendimento para poder limpar o teu mundo espiritual disso. Então, se você bancou ali no adultério, se você bancou ali na prostituição, se você bancou nos lugares ali que nós já falamos, na parte de tá pondo dinheiro ali naquele lugar, que você pôs ou recebeu dinheiro em altares, que ficaram as suas finanças presas ali, então envie uma oferta de resgate, para que quem receber essa oferta possa orar por você e a sua vida ser limpa dessas manifestações, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para frente aqui agora. Idolatria. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos nos arrependendo das idolatrias e dos desdobramentos da idolatria. Em nome de Jesus, nos ajuda a entrarmos nesses lugares e limparmos o mundo espiritual para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Então, o pecado principal, idolatria, desdobramento, levantar altares a outros deuses, financiar também esses altares, também é necessário. Você pôs dinheiro, eu pus dinheiro nisso. A gente fazer essa oferta de resgate. A idolatria ao cargo na empresa, na igreja, em qualquer coisa que você possa ter idolatrado isso. A idolatria à esposa, a filhos, a dinheiro, ao poder, ao governo, ao país que você mora, aos bens que você possui, à sua inteligência, à sua educação, à sua vida acadêmica que você se formou, a idolatria por inveja, por querer ser igual, ficando também preso nesses ambientes, a idolatria que trouxe ali a adoração a pessoas que também fizeram alianças inescrupulosas e nós ficamos sobrepostos a isso, a idolatria ao sexo, a idolatria ao dinheiro, a idolatria às viagens missionárias. Meu Deus, então que o Senhor nos limpe disso. A idolatria é o nosso chamado. A idolatria é aquilo que está dando certo. A idolatria é porque agora nós rompemos por alguma coisa, temos demais o risco disso. É tanta marca de fracasso, é tanta derrota, é um combo tão forte de um processo tão de tanta dor, que quando nós conquistamos alguma coisa, ao invés de nós transferirmos isso e darmos glória a Deus, nós vamos idolatrar isso. Não, agora eu sou apóstolo. Agora eu tenho uma rede apostólica. Agora eu sou, agora eu não tenho nada, eu não sou nada, o que eu sou pela misericórdia de Deus, eu sou nada. Se eu me perder disso, acabou. Ontem eu vi um videozinho de algo que me chamou muita atenção.
O irmãozinho estava falando assim: cuidado, você. Ele estava fechado ali para aqueles que vivem da obra, mas isso aí é muito abrangente. E o que ele ensina? Ele fala assim: ó, se você se tornar um funcionário, eu, por exemplo, eu vivo da obra, estou aqui. Ele falou assim: cuidado, Alexandre, cuidado. Se você se tornar um funcionário, você vai receber um salário. Então, todo mês, Jesus te paga um salário pelo trabalho que você fez. Você já se perdeu. Naquele dia, você vai chegar lá, você vai bater e você vai ouvir assim: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Aí eu vou falar assim: ô louco, Jesus, é o Alexandrinho. Alexandrinho, amigo do Fredinho, apóstolo do Teixeira, da Edna, da Mara. Não lembra de mim, não? Fazia o Zé de manhã à tarde, assim. Ah, tá. Meu funcionário. Você já recebeu o salário. Não tem nada comigo. Você transformou aquilo lá num comércio. Você transformou aquilo lá. Você era meu empregado. Eu já te paguei. Paguei o salário, férias, 13º. Devo nada para você. Porque o que ele estava explicando? Nós deixamos de ser filho. E vai entrar o filho. Não vai entrar o funcionário. Porque o funcionário, ele cobra o salário. O filho, ele tem herança. O funcionário, ele recebe o salário. Acabou. O Fredinho tem funcionário. Ele paga o salário. A hora que ele for a óbito, quem vai receber a herança são os filhos. O funcionário acaba por ali a história dele. O Jorge recebe salário. Agora a Larissa, a Amanda, a Sara vão receber herança, porque são filhos, são filhas. Então é isso que eu estou falando. Então, tomarmos cuidado nesse ambiente de idolatria a essas coisas. Não, você pode se tornar um funcionário. Você pode se tornar alguém que está trabalhando e já está recebendo a recompensa aqui. Chegar lá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ah, mas e as viagens missionárias? Ah, mas e. Acabou, filho, você já recebeu, você não é filho. Então, estamos quites. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos nos arrepender das idolatrias, vamos nos arrepender desses ambientes. Sim, vamos nos arrepender disso. Então, assim, a minha vida, por exemplo, uma idolatria absurda pelo meu pai, pela minha esposa e com mais sobriedade pelo Mateus. O do Mateus nós fomos repreendidos ano passado, nessa época aqui, ó. Nós fomos na Páscoa, levamos aquele golpe lá, voltamos, o senhor Arafat falou assim, viu, dá uma olhadinha, com todo amor, com todo carinho, que ele é a marca registrada, né? Tem muito zelo, muito amor pela nós, viu, dá uma olhadinha, vocês não estão idolatrando o Mateus, dá uma olhadinha se vocês não ficaram cegados pela idolatria, mas não deu outra, irmãos. Idolatria tirou a lucidez na hora. Tanto é que eu coloquei a senha aqui, ó. Tá, tá, tá. No último número, eu falei para minha esposa: é golpe. A lucidez veio instantaneamente. O encantamento saiu assim que eu paguei o boleto. Impressionante aquilo. No mesmo segundo que eu digitei o último número, eu falei para ela: é golpe. Por que eu não vi isso antes? Porque a idolatria trouxe encantamento e eu perdi a lucidez. Porque quando era o Matheus, meu Deus, a minha esposa entrou em polvorosa dentro daquele carro. Ai, o Matheus, ele perdeu o celular. Ai, o Matheus, e agora? O que nós vamos fazer? E vamos orar, e vamos fazer. Paramos o carro. Medo de perder sinal da internet, cada quebrada nós estava indo para lá, que pensa num lugar feio no mundo. E paramos lá num posto lá e ficamos ali, olha. Aí o suposto Matheus, com a foto, começou a mandar mensagem. Mãe, escrevendo tudo errado. Não era o Matheus, mas o encantamento deixa a gente ver. Então, em nome de Jesus, saia de todo ambiente de idolatria, se arrependa da idolatria e dos desdobramentos. Idolatria minha esposa, para mim ela foi muito tempo um troféu. Apesar de tudo que aconteceu na nossa vida, para mim ela era a mulher dos meus sonhos. Tinha 17 anos, irmãos. Ela era uma mulher linda, como ela é até hoje. Ela tinha 23 anos. Eu olhava aquela mulher e falei: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E quando eu começo a namorar essa mulher, quando eu caso com essa mulher, para mim eu idolatrava ela demais da conta, porque para mim era um prêmio, era um troféu, era uma recompensa, era algo, mas ultrapassou todos os limites. E aí foi colher um monte de porcaria.
Do meu pai eu queria ser ele era muito bom, eu queria ser ele como açougueiro, eu queria ser ele, eu queria ser ele, eu queria ser o Nelson. Eu estava inconformado de ser o Alexandre, não, preciso ser o Nelson. Idolatrei, desdobramento da idolatria, sobreposição de personalidade, desdobramento da idolatria, ficar com a aliança inescrupulosa, tornar semelhante. Ah, você quer ser ele? Então você vai passar pela mesma coisa, você vai colher a mesma coisa. Então, irmãos, é em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça para nos arrependermos de todo o ambiente de idolatria e os seus desdobramentos. Amém? Pai, eu quero te agradecer também por esta parte da idolatria que nós vamos nos arrepender agora e vamos sair desses ambientes e tirar essas cédulas tão cruéis da mão do adversário que nos massacram, que nos cobram tão alto, um preço tão caro que pagamos, que nos tornamos realmente semelhante àquele que nós adoramos. Senhor, tem misericórdia de nós e nos tira desses ambientes. Repete comigo, Pai Santo, em nome de Jesus, me perdoa da idolatria. Pai, me perdoa por levantar altares a outros deuses. Pai, me perdoa por ter altares dentro da minha casa no meu passado. Me perdoa pelos meus antepassados. Perdoa os meus antepassados em nome de Jesus, por terem acendido velas, feito entregas, idolatria aos demônios, numa representação de um santo, acendido cigarro, dado café, colocado moeda no Buda. Nos perdoa. Perdoa minha mãe, perdoa meu pai, perdoa os meus avós, perdoa os meus bisavós, meus tataravós, perdoa a minha vida desse desdobramento de ter me envolvido com esses altares de trevas. Perdoa a idolatria, Pai amado, por ter financiado esse ambiente, por ter colocado meu dinheiro nesse altar. Na idolatria eu fiz entregas. Na idolatria eu fiz alianças. Na idolatria eu me entreguei a esse mundo tão cruel que cobra um preço tão alto. Me desligo disso. Renuncio a esses deuses falsos e a todo o desdobramento que isso me trouxe. E que as minhas finanças sejam tiradas desse lugar. Me perdoa na idolatria ao cargo na minha empresa ou na minha igreja. Eu não sou funcionário, sou filho. Eu não tenho que idolatrar nada, é o Senhor que me dá, é o Senhor que me abençoa, é o Senhor que me capacita. Quero te agradecer por isso e remover todo o ambiente de idolatria e de prisão ao cargo, ao chamado, ao ministério, ao apostolado, ao pastoreio. Meu Deus, misericórdia. Me perdoa pela idolatria ao esposo, à esposa, a filhos, ao dinheiro, ao poder, ao governo, ao país que moramos, aos bens que possuímos. Me perdoa por idolatrar a inteligência que eu tenho, por idolatrar a educação que eu recebi, naquilo que eu me formei. Me perdoa pela idolatria ao sexo, a idolatria pela inveja, por querer ser igual. Me perdoa por ter proporcionado esse ambiente para o adversário me prender. Me perdoa por ter adorado e ter ficado sobreposto. Nesse lugar de idolatria, fiquei sobreposto e fiz alianças inescrupulosas. Me perdoa, Pai amado, pela idolatria a coisas que são mortas. Me perdoa a idolatria a homens, a líderes, a chamados. Me perdoa por ter contaminado pessoas por idolatria. Me perdoa, como no caso ali da pastora Belkis, pessoas que a idolatraram a ponto de o Senhor recolher uma pessoa. Meu Deus, tenha misericórdia de nós.
Limpa a nossa vida de todo tipo de desdobramento e de idolatria. E que nós estejamos perdoados em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos livres da idolatria e os seus desdobramentos. Traga mais desdobramentos às nossas vidas para que nós nos arrependamos na profundidade que nós pecamos e limpemos esse mundo espiritual. Limpa nossas vidas, tem misericórdia de nós e nos ajuda a ir adiante em nome de Jesus. Agora, feitiçarias. Desdobramentos da feitiçaria. Pai, em nome de Jesus, vamos trabalhar agora na feitiçaria e nos seus desdobramentos. Nos cobre com teu sangue, tem misericórdia de nós e nos ajuda a sair desses ambientes para a glória do teu nome e nos desdobramentos do pecado da feitiçaria. Então, feitiçaria também entrega a demônios, espírito assassino, vingativo, destruidor de casamentos, de empresa, dinheiro também no altar de demônios, gerar iniquidade para as gerações vindouras, promover o reino das trevas, declarar adoração e devoção a demônios. Então, esses foram os desdobramentos que eu anotei aqui. Então, você vai aí, dentro dessa manifestação de feitiçaria, desse pecado de feitiçaria, nós vamos, em nome de Jesus, desejar o mal, é uma feitiçaria. Então, vamos nos desligar disso. Pai, eu te agradeço pela visitação do Senhor. E nós vamos nos desligar agora do pecado da feitiçaria, dessa obra da carne, e também dos desdobramentos dessa obra da carne. Em nome de Jesus, nos guarda e nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Repita comigo, Pai querido, em nome de Jesus, te peço perdão por todo o envolvimento com as feitiçarias. Te peço perdão pelos meus antepassados, por terem se envolvido nas feitiçarias, por terem crido que aquilo era luz, que aquilo era bem, que aquilo trazia cura, e fizeram entregas, envolvimentos com demônios. Perdoa, Pai, a nossa vida e perdoa nossos antepassados. Perdoa porque através da feitiçaria, encantamentos foram lançados. Perdoa porque o desdobramento desse pecado nós liberamos espíritos assassinos. Perdoa porque através da feitiçaria nós desejamos o mal. Perdoa porque através da feitiçaria nós somos vingativos. Perdoa porque através do desdobramento desse pecado, dessa obra da carne, nós destruímos casamentos, empresas, pusemos dinheiro no altar de demônios. Perdoa porque nós geramos iniquidade para as gerações vindouras. Em nome de Jesus, que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, não venham colher o desdobramento da feitiçaria. Perdoa, Pai amado, porque nós fizemos aliança com as trevas. Perdoa porque nós promovemos o reino das trevas. Nós difundimos o reino das trevas. Nós somos cambonos. Nós servimos a demônios. Pai, perdoa nossas vidas por ter servido bebidas num ambiente de feitiçaria, de macumbaria, de magia. Perdoa por ter servido a demônios, ter realmente se envolvido com as trevas, literalmente. Perdoa-nos por termos adorado e feito devoções a demônios. Que sejamos perdoados, assim como os nossos antepassados. Em nome de Jesus. Amém. Próxima obra da carne, inimizades. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, para que entendamos a obra da carne da inimizade e dos desdobramentos da inimizade. Que sejamos perdoados também e possamos nos arrepender, em nome de Jesus. Inimizades, os desdobramentos que eu anotei aqui. Ser inimigo de Deus, primeiramente, inimigo da verdade, inimigo do amor, semear contendas, manifestar um ambiente de divisão, separação, não ser pacífico e dar voz à serpente. O ambiente de inimizade, o que ele vai fazer? Você vai estar sempre, eu vou estar sempre dando voz à serpente. O que a serpente fez ali no Éden? Ela semeou inimizade. Ela fez uma separação
Eles eram amigos de Deus, e ela semeia então uma inimizade através daquela fala que eles deram vazão e acessaram aquele fruto que não era para ter comido, e eles então entram num ambiente de inimizade com Deus. Manifestação de serpente. Cuidado com isso. Falar mal do outro, aquela maldita mania que às vezes a gente tem de ficar ali também, sim, é muito sutil, exatamente isso. Agimos ali no ambiente de trabalho, no ambiente da família e vamos semeando sutilmente e vamos manipulando as pessoas para estar do nosso lado e criando, dando voz à serpente e criando ambiente de inimizade. Você não precisa fazer isso. A gente vê ali a impureza, a inimizade, essa manifestação de um assassinato, mesmo que a gente começa a falar aquilo que o apóstolo ensina, né? A pessoa começa, ela fala assim, o apóstolo, né? Ele tá meio esquisito, parece que a fala dele não tá a mesma, parece que tá faltando amor. Aí ele vai semeando ali inimizade. Aí ele fala assim, mas tudo bem, né? Ele é homem, ele é limitado, não está passando por uma fase boa. Vamos orar por ele. Aí a gente concorda, a gente dá linha. Nós tivemos algumas, misericórdia mesmo, nós tivemos algumas perdas o ano passado, justamente por esse tipo de manifestação que a gente teve que cortar imediatamente. Porque a pessoa foi enquadrada ali e falou assim: eu não quero essa conversa aqui no ministério. Eu não quero falaram, eu não quero ouviram, eu quero quem falou, quem ouviu, da onde veio. E graças a Deus, irmão, sabe o que aconteceu? Daquela época para cá, o mundo espiritual entendeu que nós vamos ter tolerância zero com isso. Então, eu não quero saber de conversa mole. Não quero saber desse negócio, porque o Alfredo, porque a Ed, não quero saber. Tem o Alfredo, então nós vamos marcar um atendimento, vamos falar. Não, eu não quero, você vai querer. Você não está falando dele? Você vai querer. Agora você vai querer. Então, semeando inimizade. Mas começa às vezes com elogio. O apóstolo, né? Parece que ele tinha mais isso, mais aquilo. Agora, mas acho que é só um tempo, né? Que ele operou a variz, daqui a pouco volta ao normal. Aí a pessoa, é verdade, eu também estou percebendo isso. E vai degringolando o negócio. Degringolando eu acho que é arcaico também. É, no mínimo esquisito, né? Degringolar, olha que palavra estranha. Fermento. E um pouco leveda toda a massa. Então, inimizade. Em nome de Jesus, vamos nos arrepender disso. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de nos arrependermos da. Sim, nos arrependermos da inimizade e dos desdobramentos da inimizade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que saia de nós toda essa língua bífida, toda essa manifestação de serpente, toda essa obra do inferno que semeia contenda entre os irmãos, traz inimizades, traz realmente separações, manipulações, também uma manifestação de entrelinhas. Há poder no sangue de Jesus. Guarda a minha vida, guarda a minha esposa, guarda o Mateus, a Letícia, o Dom, minha família, minha casa, os teus filhos. Que essa voz da serpente seja extirpada da nossa boca, que não sejam, que não venhamos a dar voz para essa obra do inferno, em nome de Jesus. Repete comigo, Pai Santo, eu quero me arrepender pela inimizade. Eu quero me arrepender por essa obra da carne. Eu quero me arrepender por ser inimigo de Deus. Eu quero me arrepender por ser inimigo da verdade. Eu quero me arrepender por ser inimigo do amor. Eu quero me arrepender, Pai, porque no desdobramento da inimizade eu semeei contendas. Pai, eu quero me arrepender porque na manifestação do desdobramento da inimizade, eu trouxe um ambiente de divisão, de separação. Eu não fui pacífico. Eu dei voz para a serpente. Me perdoa. Perdoa os meus antepassados por tanta inimizade que semearam. Uma família toda arrebentada que eu tive. Perdoa os meus antepassados. Fragmentos que são lançados através dessa língua bífida maldita.
Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que sejamos livres deste mal, para a glória do teu nome. Agora a parte de porfias. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor vai nos limpar também deste mal e dos desdobramentos dessa obra da carne. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue e nos ajuda. Porfias, desdobramento da porfia. É uma disputa, é uma inveja, é uma obstinação, uma disputa exagerada. Você quer o lugar do outro, você quer ser melhor que o outro, você entra na entrelinhas para obter um lugar, provar que é melhor que o outro ou provar que o outro é pior que você, através de fofocas, de comparações, de palavras lançadas também. A por fim, então, essa disputa que você e eu travamos pelo poder. Ah, eu quero o ministério de louvor. Ah, eu quero pregar, eu quero fazer. Aí você começa a semear essa inimizade nesse ambiente de disputa para chegar no. Irmão, você não precisa de nada disso. Em nome de Jesus. Entenda que a porfia, ela é algo, é uma obra da carne que ela vai só fazer você afundar o barco. Você vai estar disputando na força do teu braço. Você vai estar disputando de novo na natureza da serpente. Então nós não precisamos disso e temos que nos arrepender todas as vezes que usamos esse artifício para conquistarmos alguma coisa. E se conquistamos essa alguma coisa, se estamos ainda num cargo, num lugar, num trabalho, numa posição na igreja, misericórdia. Fala, pai, eu usurpei esse lugar. Pai, eu lancei mão disso por porfia, eu disputei isso aqui, eu fui e caluniei, menti, enganei, exagerei, manipulei para estar nesse cargo. Tem misericórdia. Se perdoa, peça perdão disso. Porque às vezes teu ministério, tua chamada está travada. Na empresa você está estagnado ali justamente por isso. Por ter entrado pela porta errada, a porta da serpente. Amém? Pai, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui com a chance de sairmos dos ambientes do pecado, da obra da carne, da porfia e dos seus desdobramentos. Nos cobre com teu sangue e nos ajuda a sair desses lugares, em nome de Jesus. Amém e amém. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus. Eu me arrependo da porfia. Eu me arrependo da disputa. Eu me arrependo pela inveja. Eu me arrependo pela obstinação, por ter traçado um alvo em disputas exageradas, em querer o lugar do outro, em querer um cargo, em querer ser melhor, as entrelinhas para obter um lugar diante da porfia. Me perdoa, Pai amado, e perdoa os meus antepassados por querermos provar que éramos melhores ou que somos melhores. Me perdoa no desdobramento da porfia, ficarmos lançando coisas para provar que o outro é pior, através de fofocas, de falácias, de comparações, de acusações, de difamações. Me ajuda, Pai, e me perdoa em nome de Jesus, do pecado, da obra da carne, da porfia e dos teus desdobramentos, em nome de Jesus. E agora o último, os ciúmes, e eu quero já te agradecer imensamente por estar ficando até agora. Eu sei que muitos trabalham, muitos têm compromisso. Muito obrigado aí de ter ficado. Acho que não saiu ninguém, ou saiu uma pessoa. Graças a Deus por isso. Então nós vamos agora, o ciúme, que é o último. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa pela obra da carne, pelo pecado do ciúme e também os seus desdobramentos. Pai, nos perdoa por estarmos dentro dessa regência e termos trazido tanta consequência tão negativa para a nossa casa, para a nossa vida, para o meio que nós vivemos, em nome de Jesus. Então, os desdobramentos, amém. O desdobramento do ciúme, destruir relacionamentos, ser desequilibrado, desconfiado, colocando a outra pessoa numa situação constrangedora, ser egoísta, egocêntrica, ególatra, briguento. Então, em nome de Jesus, esse desdobramento. Ciúme de cargos, ciúmes de posições, ciúme da esposa, do esposo, seja por relacionamento, ou pela vida que o marido ou a esposa tem no trabalho, no tipo de formação,
Em nome de Jesus. Que esses desdobramentos, eles sejam realmente do ciúme, eles sejam extirpados da nossa vida, possamos nos arrepender na profundidade que nós pecamos nessa obra da carne, que possamos, em nome de Jesus, nos arrepender disso. Se possível, pedir perdão. De repente, você massacrou tanto a tua esposa nesse campo do ciúme, você desconfiou tanto dela, tanto do seu marido, você trouxe um ambiente tão cruel para essa pessoa, constrangeu tanto, sem a pessoa fazer nada. Mas tinha ali uma marca de ciúme. Então se arrependa. E se possível for, peça perdão. Se possível for, se tiver coragem, chega no guitarrista da tua igreja, no baixista, no vocalista, no pregador, no pastor, fala assim, ó, me perdoa. Tive ciúme de você. Me perdoa. Em nome de Jesus. Se eu liberei alguma coisa que eu liberei quanto à tua vida através de ciúme, sem você nem saber, me perdoa, que eu tinha ciúme da tua pregação, tinha ciúme do teu louvor, mas eu estou liberto disso, estou liberto do desdobramento disso, me perdoa. Se você tiver essa oportunidade, peça perdão para a pessoa. Isso vai limpar o mundo espiritual seu e dela. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos nos arrependendo do ciúme e do desdobramento do ciúme. Tenha misericórdia de nós e nos leva a um lugar de entendimento e de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Repete assim comigo. Pai querido, em nome de Jesus, me perdoa por essa obra da carne, dos ciúmes. Me perdoa porque eu não confiei no Senhor. Me perdoa porque eu não confiei que o Senhor me daria alguma coisa. Eu tive ciúmes por ver a coisa na mão dos outros. Me perdoa da incredulidade. Me perdoa por achar que o Senhor nunca iria me dar nada. E por isso tinha ciúmes, eu manifestei ciúmes. Me perdoa porque eu destruí relacionamentos através dos ciúmes. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre meu pai e minha mãe. No ambiente de ciúmes, eu plantei muita porcaria. Eu fui desequilibrado, me perdoa. Perdoa os meus antepassados pela desconfiança. Me perdoa pela incredulidade. Me perdoa por ter ciúmes do meu cônjuge e achar que o Senhor não ia guardar, e achar que o Senhor não era o suficiente. Me perdoa por pôr essa pessoa numa situação constrangedora. Me perdoa pelo desdobramento do ciúme, no egoísmo, por ser egocêntrico, por ser ególatra, por ser briguento. Me perdoa pelo ciúme dos bens do outro, pelo ciúme daquilo que eu via na vida dos outros, que é uma manifestação misturada com inveja. Me perdoa pelo cuidado que eu tive com a força do meu braço, mas que não era uma manifestação legítima da parte do Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa por ter gerado esse ambiente para nossa geração. Que em nome de Jesus, essa cédula seja arrancada da mão do adversário, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por todos os itens que foram aqui listados. O ciúme, eu quero te louvar, ó Pai amado, porque nós saímos desses ambientes. Quero te louvar porque nós saímos do ambiente das porfias e seus desdobramentos, das inimizades dos seus desdobramentos, das feitiçarias e dos seus desdobramentos, da idolatria com seus desdobramentos, da lascívia e os seus desdobramentos, da impureza e dos seus desdobramentos, da prostituição e do adultério e dos seus desdobramentos. Muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações para que nós ainda nos arrependamos daquilo que o Senhor for trazendo. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa graça. Nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia de nós e guarda nossas vidas. E eu selo cada arrependimento dos teus filhos, eu abençoo cada arrependimento dos teus filhos e decreto sobre eles, ó Pai, a tua visitação e que eles estejam livres de qualquer contra-ataque do inferno com sucesso, que eles estejam cobertos com o sangue de Jesus e possam avançar livres para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, deixa eu falar a última coisa rapidinho.
Se porventura você não conseguiu fazer uma dessas coisas, por falta de entendimento, por falta de fé, ou por falar assim, cara, não vou entrar, e você quiser ajuda para que você possa entender isso, então nós estamos disponíveis. Pode procurar minha vida, pode procurar a vida da apóstola Fátima, que nós vamos então falar, apóstolo, ó, eu fiz lá tal, 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 mas esse aqui não deu, me ajuda, fala mais disso, ora por mim. Nós vamos estar te auxiliando para que você possa fazer e não ficar fora de nada. Se houve alguém, amém? Se você conseguiu fazer todos, graças a Deus por isso. Tenha um excelente dia, vai na bênção, vai na paz. 15 para as 3, oração em línguas. 3 horas, Oséias da tarde, com a apóstola Fátima. 5 da manhã, oração. E 8 da noite, culto com a direção da missionária Fátima e a ministração do pastor Kleber. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na benção. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, abraço, fogo no bicho e vamos que vamos. Amanhã, então, os outros itens da obra da carne nós vamos fazer da mesma forma para estar encerrando aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Até mais, abraço. Valeu.